Filipe e Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu. Louvado seja o nome de Jesus. 2 discípulos do Senhor. Glória a Deus. A nossa introdução, meus amados irmãos, se você trouxe sua lição, os irmãos que trouxeram a lição, faça assim, por favor. Muita gente, graças a Deus, né? Praticamente o mesmo tanto de ontem. Ninguém comprou, não. Ainda tem, né, presbítero? Acabou-se. Agora quem comprou, comprou. Quem não comprou, não tem mais. Guarde a sua. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A nossa introdução, meus amados irmãos, nos diz assim, da lição de número 2. Ao análise da vida desses 2 discípulos de Jesus, nos trará ensinamentos relevantes e peculiares, que nos ajudarão a compreender a multiforme graça de Deus, que escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E o apóstolo João, que nos traz as poucas informações sobre Filipe, mas suficientes para o nosso aprendizado sobre os 12 discípulos do Senhor. Ele foi um aluno com um coração desejoso por conhecer as verdades divinas. Bartolomeu ou Natanael, como veremos adiante, por sua vez, foi surpreendido pelo mestre, que escancarou sua imaturidade espiritual, ainda que fosse um homem que buscava o caminho da piedade. Com qual deles você mais se identifica? Ambos revelarão características análogas à sua vida como discípulo de Jesus. Vamos aprender com eles. Primeiro, Filipe. Filipe era natural de Betsaida, sendo então contemporâneo de Pedro e André. Filipe foi um dos discípulos mais destacados nos evangelhos. Em todas as listas dos discípulos, aleluia, ele é o 5º a ser mencionado, ocupando um lugar de destaque nos relatos bíblicos, logo depois de Pedro, João e Tiago e André. Nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que o nosso amigo, irmão Filipe, ele estava ali em 5º lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, meus amados irmãos, diante do chamado de Deus, não importa primeiro, nem segundo e nem terceiro, quando Ele chama, todos são importantes. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos que Pedro, João e Tiago, sempre eles ganhavam mais destaques, sempre estava mais perto ali de Jesus. E na nossa cabeça, às vezes queremos até encaixar esses 3 personagens, os mais importantes, mas diante do chamado de Deus, diante da chamada de Deus para a vida daqueles que entregam o coração a Jesus, não existe ninguém importante. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vemos que o nosso versículo-chave diz assim: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Ele só chamou Filipe. Filipe, vem. Filipe não ficou questionando, irmão. Tem hora que Jesus é chamando as pessoas, e as pessoas virando as costas, sem querer atender o chamado de Jesus. Mas Filipe foi diferente. Quando Jesus chamou Filipe, Filipe não contou história. Jesus chamando, ele disse: eu vou atrás do mestre. Amém? Oh glória! Quem anda, irmão, na direção de Jesus, não tem como dar errado. Quem anda na direção de Jesus, não tem como dar errado. Então, Filipe, irmãos, ele seguiu Jesus. Ele não questionou Jesus. Ô Jesus, tu está me chamando por quê? Ô Jesus, será que eu vou conseguir vencer?
Ô Jesus, será que eu vou vencer as intempéries da vida? Não, ele só apenas atendeu o chamado de Jesus. Meu filho, atenda o chamado de Jesus e deixa o resto com ele. Ô glória! Irmãos, o primeiro ponto, a letra A do primeiro ponto diz: seu nome nos mostra uma lição. Filipe, derivado do grego Filipos, e significa amigo dos cavalos, é provavelmente resultado da influência helenista na Palestina, permitindo-nos inferir que ele era um judeu de fala grega. Assim, Filipe nos ensina que seguir a Jesus é uma decisão de quem supera ideologias, culturas, modismo, aleluia. Ele nos priorizou, o mundo à sua volta, mas seguiu a voz do mestre. Achou Filipe, segue-me. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos, irmãos, que quem é discípulo de Jesus, que tomou a decisão de seguir a Jesus, ele deve superar, irmãos, ideologias, culturas, modismo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não priorizou o mundo à sua volta, ele escolheu a atender a voz do mestre. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Quem decide ser aluno de Jesus, irmão, discípulo de Jesus, ele tem aí, né, uma época agora de cultura aí, os povos dizem que é cultura aí fora, e o crente ele não pode, irmãos, se engajar nessa cultura aí, porque esta cultura não agrada a Jesus. Então, Filipe, irmãos, ele tinha essa autenticidade, essa segurança de quem estava seguindo. Ele deixou o modismo de lado, ele deixou as ideologias de lado, as culturas de lado, e se abraçou com Jesus, e foi caminhar com Jesus. Eita, irmão, eu sinto a graça de Deus nesta noite. Ele está aqui, irmãos, o príncipe, o rei, o grande, aleluia. Toma posição, porque tu estás servindo a Jesus, e quem serve a Jesus não pode estar entrelaçado com essas coisas que eu falei aqui, tem que estar livre para caminhar com o mestre. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, Filipe, ele tomou essa decisão e tinha essa segurança de quem estava servindo, amém? A letra B, meus irmãos, vamos seguir a lição, né, irmãos? É a lição que é o roteiro principal do simpósio de doutrina. Glória a Deus. Diz assim a letra B: seu encontro com Jesus foi resultado da sua procura. Ainda que João nos afirma que o Senhor quis ir a Galileia, onde encontrou a Filipe, está em João capítulo 1, versículo 43 do texto também que nós lemos, seu testemunho posterior revela sua busca. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. Filipe representa os que viveram buscando resposta às suas indagações, e as encontraram em Jesus, amém? Filipe tem essa representação, irmãos, daquela pessoa que fica buscando resposta nas suas próprias indagações, nos seus próprios pensamentos. Filipe tem essa representação. Não tem pessoas assim, né? Vive se questionando direto, por que está servindo a Jesus, por que está andando com Jesus, por que tanta luta, por que tanta dificuldade, e se comporta dessa maneira, né? E nós vimos aqui, meus amados irmãos, que as respostas concretas só encontram em Jesus.
as respostas concretas e corretas para quem quer ser feliz só encontra em Jesus. Não adianta você ficar tentando elaborar o seu próprio pensamento acerca de sua vida, como é que vai ser, porque está servindo a Jesus. Não, as respostas, todas as respostas, escuta isso, só encontra em Jesus de Nazaré. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, a letra C diz assim: Jesus venceu a mente prática de Filipe. Muito interessante isso aqui, viu, irmãos? Jesus, ele venceu a mente prática de Jesus. Jesus venceu a mente prática de Filipe, me desculpe. Irmão, Jesus, ele é diferente. Não adianta querer entender Jesus da forma natural, não. Tem muito crente se perdendo na direção, porque quer entender Jesus de uma forma natural, de uma forma humana. E dessa maneira você não consegue entender Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele age de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. E tem gente que não consegue entender as coisas do Espírito. É crente, dá glória a Deus, mas não entende as coisas do Espírito. Então nós vemos que essa letra C diz que Jesus venceu a mente prática de Filipe. Olha o que diz, irmãos. Vamos para a lição. Os irmãos vão orando aí, em nome de Jesus. Por ocasião da multiplicação dos pães e peixes, quando ele respondeu a Jesus sobre alimentar a multidão, e quando pediu para ver o Pai, ele usou a palavra basta, para enfatizar sua afirmação. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, para receber cada um do seu pedaço? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí diz, em ambas as passagens, o vocábulo grego é arque, que significa ser suficiente. Ou seja, para Filipe, naquela ocasião que ele estava ali com Jesus, quando Jesus estava na sua soberania para operar o milagre, para agir o milagre da multiplicação, pergunta a Filipe, na mente de Filipe, que era uma mente prática, inteligente, que isso não é pecado, você ter uma mente prática, uma mente inteligente, uma mente rápida para pensar. Não tem gente que pensa rápido, irmão? Tem gente que a gente fala com ele, para ele raciocinar o pensamento dele, é só o Deus nos acuda. A gente tem que pegar o caderno, desenhar bem direitinho, pintar e mostrar as cores, para ele poder entender o que a gente está dizendo. E tem gente que, na hora que a gente fala, ele já pega. Filipe era desses aqui, irmão. Ele disse desse jeito: 200 já é o suficiente, já basta, mostra só o Pai e já está bom. A gente vai resolver com isso aqui mesmo. A gente dá um pedacinho a um, pedacinho a outro, e se ficar alguém sem comer, está tudo tranquilo. Mostra só o Pai. Ele queria só ver o Pai. Aleluia, glória. Eita, irmão, Deus é grande. Olha o que diz. Isso mostra possuidor de uma mente objetiva. Isso ele mostrou que tem uma mente objetiva. Glória a Deus. Calculista, cauteloso em suas palavras. Filipe pensava antes de falar, mostrando sua abordagem analítica e prática. Porém, ele foi surpreendido por Jesus em suas descobertas, representando aqueles que planejam minuciosamente suas vidas, mas são surpreendidas por Jesus, que muda os planos e altera a história e o rumo dos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, aqui que Filipe esperou uma coisa e Jesus agiu de uma forma totalmente diferente, porque Jesus é assim, irmão. Jesus é aquele que surpreende
surpreende. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus surpreende e muda os planos da nossa história. A gente pensa que Jesus vem pelo um lado e Jesus vem pelo outro. Filipe pensou que Jesus ia agir de uma forma e tentou até ajudar ali Jesus, porque ele tinha essa mente, né, objetivo e calculista e cauteloso nas palavras que fala, que a gente tem que ter isso. A gente tem que ser cauteloso no que fala, irmão. Tem gente que não fala antes de pensar. Os irmãos conhecem alguém assim? Fala até pelos cotovelos. Aí depois diz: oh meu Deus, eu já falei. A gente pode engolir as palavras, irmãos? Não. Você está com ira, aí detona o irmão, aí depois cai em si, né? Aí diz jeito: mas rapaz, o que eu falei, meu Deus, vou pedir perdão agora. Aí às vezes liga, às vezes nem liga. Aí pede o perdão, aí os irmãos sabem que a ferida fica. A gente perdoa, mas a gente já fica meio assim. Filipe, ele tinha esse cuidado para não estar ferindo o povo, irmão, falando sem pensar. Aí depois de dar, é porque eu sou meio doido mesmo, aí eu falo assim. Não, irmão, nós temos a mente de Cristo, nós somos inteligentes, amém? O povo mais inteligente está aqui dentro da igreja, os crentes, os discípulos de Jesus, amém? E a Bíblia diz, irmão, que quem é discípulo de Jesus faz o que ele manda. Está em João 8:31, vós sereis meus discípulos se fizer o que eu vos mando. Tem que fazer o que Jesus manda, meu filho. Jesus não manda ter cautela, Jesus não manda falar pensando o que está falando. Então aprenda nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, irmãos, a lição. Jesus está no recinto, glória a Deus. Olha o que diz, irmãos. Filipe buscou o Messias. Filipe pensou em dinheiro e Filipe pediu uma experiência. Olha só, Filipe buscou o Messias, o encontrou em Nazaré. Filipe buscou o Messias, o encontrou em Nazaré. Jesus agiu, irmão, Jesus sempre age diferente. Ele buscou o Messias, o que há de vir, o que faz, e ele encontrou em Nazaré, num lugar que ninguém dava nada pelo lugar. Nem assim, irmão, Jesus age diferente. Glória a Deus. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que quando se converteu, e disse à família que se converteu, disse: oxê, e dessa família sai coisa boa? Sai, de Nazaré tem coisa boa, amém? Louvado seja o nome de Jesus. E ele está, irmão, trabalhando em seu caráter, porque Jesus sempre age diferente. Então Filipe buscou o Messias, o encontrou em Nazaré. Está em João capítulo 1, versículo 46. Filipe pensou em dinheiro, Jesus ofereceu um milagre. Ou seja, Filipe pensou, 200 dinheiro basta, resolve o problema. Mas Jesus foi muito mais além, operou o milagre. Tu pensa que só o dinheiro vai resolver? Eu tenho dinheiro, eu tenho uma reservinha aí, se apertar eu tiro. Aí Jesus vai muito mais além. Jesus faz logo o milagre, para não necessitar usar nem teu dinheiro. Aleluia, oh glória. E nesta noite Ele está aqui e vai operar o milagre. Não vai precisar você nem gastar o seu dinheiro, é o que você pensa, mas Jesus vai chegar primeiro. Ele chega primeiro. Filipe disse: aqui o problema está, aqui está no controle. Aí Jesus disse: eu vou muito mais além, eu vou mostrar a ele que eu vou fazer o milagre. Oh glória, está entendendo? O Espírito Santo está fazendo você entender? Aleluia, Ele está aqui, irmão. Eu vou pregando e Ele vai traduzindo. Louvado seja o nome de Jesus. Filipe pediu, irmão, uma experiência. Ele pediu uma experiência. Jesus mostrou um relacionamento duradouro com o Pai. Ele queria apenas uma experiência.
Jesus disse: não, não, só experiência é muito pouco. Eu quero é que você se relacione comigo diariamente, todo dia, vendo o meu trabalhar e o meu agir. Às vezes a gente quer só uma experiência com Jesus. Eita, Jesus, me mostra aí um anjo subindo e descendo, que eu já fico feliz. E Jesus querendo é um relacionamento mais profundo com você. Aleluia, oh glória. Às vezes você ora de manhãzinha, quando vai para a escola, aí diz: Jesus, me mostra menos da pena de um anjo, se ele tem pena, me mostra alguma coisa. Aí Jesus diz de jeito: eu quero é um relacionamento mais profundo com você. Deus quer se relacionar com a gente. A gente aqui fica fugindo de se relacionar com Ele. E o relacionamento que Ele quer é duradouro. Ele não quer que você se relacione com Ele só uma vezinha, não. Jesus quer que todo dia você esteja relacionando com Ele. Se acorda de manhãzinha logo e diz: bom dia, Jesus, tudo bem? Bom dia, meu amigo Espírito Santo, tudo bem? Eu dormi bem, obrigado. Tem crente que faz isso ainda aqui? Dá bom dia a todo mundo, mas não dá bom dia ao Espírito Santo. Bom dia no meio da rua, bom dia, e de manhãzinha não deu bom dia ao Espírito Santo. Ele está cobrando bom dia de você de manhãzinha. Quando você se acordar, diga: bom dia, Jesus, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Relacionamento. Tem gente que quer ser usado, mas não quer ter relacionamento. Tem que ter relacionamento duradouro. Amém? Glória a Deus. Vamos mais para frente, irmãos. O tempo passa muito rápido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os irmãos entenderam aqui, Filipe era diferenciado. Amém? Mas Jesus teve que dar uma sacudida nele para mostrar que quem direciona é Ele, Jesus. Porque tem hora que a gente é meio diferenciado, quer ser o bambambam, né, irmão? Ai, aqui eu aguento é prova. Aí quando a prova chega, cadê aguentar? Aí Jesus tem que chegar, irmão. Quem chega para nos ajudar é Jesus. Uma certa feita eu conversei com o irmão, que o irmão disse assim: irmão, eu aguento, aqui aguenta. Quando veio uma doencinha, ele disse: oh meu Deus, eu vou me acabar, irmão, ore por mim. Irmão, quem nos capacita é o Espírito Santo para aguentar a pressão, a luta, é Ele. Por isso que Ele quer que a gente esteja nos pés dEle, toda hora. Pede a um, pede a outro e não pede a Jesus. Peça a Jesus e Jesus vai agir, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então nós vemos que Filipe teve esse privilégio de estar vendo Jesus, caminhando com Jesus e seguindo a Jesus. Não é diferente, viu, de hoje. Nós temos o privilégio de estar andando com Jesus. Olha o tanto de crente aqui que anda com Jesus, irmão, olha. É o mundo indo todo, descendo por cento, todo lá para o meio da muvuca, e os crentes subindo para a primavera. Aí ontem eu descendo de paletó, aí um cara deu uma buzinada, dizendo: o que é que esse crente quer com esse paletó aqui, só atrapalhando eu na minha avenida? Eles ficam agoniados, irmão, porque ainda existe um povo, um discípulo, aleluia, na terra, que segura o nome de Jesus nos ombros. Ande com Jesus e seja feliz. Então, irmãos, nós vemos aqui também que o segundo ponto nos orienta sobre a vida de Bartolomeu, um discípulo também, irmãos, abençoado, um homem também que estava disposto a obedecer à voz de Jesus. Olha o que diz, irmão, vamos para a lição. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia. Nos evangelhos sinóticos é sempre mencionado com esse nome,
No Evangelho de João, segundo a maioria dos estudiosos bíblicos, é chamado de Natanael, está em João 1,45. Essa identificação de Bartolomeu, sendo o mesmo Natanael, se baseia no fato de que, nos evangelhos sinóticos, Bartolomeu aparece sempre associado a Filipe, sempre aparecendo mencionados juntos, em João 1,45 até o 51. É Filipe quem apresenta Natanael a Jesus. Alguns estudiosos creem que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Outros aceitam que seu nome era Natanael, ao passo que Bartolomeu era simplesmente uma identificação de sua filiação, visto que Bartolomeu significa filho de Tomaio. O nome Natanael significa dádiva de Deus. Bartolomeu, Natanael, não foi um dos discípulos mais comentados no Novo Testamento, mas uma pequena declaração de Jesus Cristo ao seu respeito nos fala muito sobre o seu caráter. Jesus disse sobre ele: eis aí um israelita em que não há dolo. Sua aparição no Evangelho de João nos traz preciosos ensinamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos, irmãos, que ele não é muito citado, mas a partir do momento que Jesus cita ele, as coisas começam a mudar. Jesus disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Está aí um que tem sustentação, que tem segurança, que não há culpa nele. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmãos, que nas pequenas declarações de Jesus acerca de nossa vida, muda muita coisa. Aleluia. Uma pequena declaração, quando Jesus fala acerca da gente para alguém, as coisas mudam, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Porque somos, irmãos, discípulos de Cristo. E quando nós se identificamos como discípulo, fiéis e verdadeiros, Jesus se identifica com a gente. E tem hora que Jesus bota o nome da gente na boca de alguém, para aquela pessoa sentir que a gente é diferenciado andando com Jesus. Amém? Glória. Porque, irmão, nós estamos como discípulos, escute isso, em posição de destaque, como discípulo. Nós estamos, irmão, numa posição elevada. Tem gente que não entende isso. A posição elevada, com todo respeito, não é ser um pastor, não é ser um presbítero, não. A posição elevada é ser um discípulo de Jesus, um servo de Jesus. É a posição elevada, irmão. Você está aí e dizendo: eu sou um discípulo de Jesus. Que posição, irmão, no campo espiritual. É fora do normal. O povo não compreende, mas Jesus nos entende. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Jesus é bom, irmão. Ele está conosco. Precisamos, letra A, irmão, o que é que diz? Precisamos ser verdadeiros discípulos. Jesus os chamou de um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Que possamos analisar, irmão, diz: analisemos. Um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aleluia, glória a Jesus. Primeiro, um verdadeiro israelita. Conhecendo o caráter de Natanael, o mestre afirma que ele não era israelita apenas de nascimento, mas alguém digno de ser chamado assim, porque possuía o espírito, a piedade e a integridade de um judeu. Assim devemos ser discípulos de Jesus, dignos do nome discípulo, ter um coração voltado ao Senhor Jesus e amar os seus ensinos. Amém? O verdadeiro israelita, o verdadeiro discípulo, irmão, a gente precisa ter essas características. A gente precisa, irmão, ter, irmãos, integridade, ter piedade. Precisamos ter, irmãos,
segurança de quem estamos servindo e ter um coração voltado totalmente para amar Jesus. Um discípulo, irmão, de Jesus, ele não pode estar cochilando em dois pensamentos, não. Está aqui e pensando no mundo. O verdadeiro discípulo de Jesus, não. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem o quê? Segurança. E o amor dele é totalmente de quem? De Jesus. Bartolomeu tinha, irmãos, essas qualidades. Amar o Senhor. E o que é amar o Senhor, irmãos? É estar conectado com Ele 24 horas. Meu filho, tu estás turbiando, porque tu estás cochilando em dois pensamentos. Você precisa amar Jesus de todo o coração e dizer: vem aqui, Jesus, me ajuda. Aleluia, glória. Irmãos, eu não estou lendo as referências bíblicas por conta do tempo. Então, irmãos, nós vemos aqui que o verdadeiro israelita, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa amar o Senhor e seus ensinos. Um ensino como esse, ele precisa priorizar. Ensino. Está envolvido nos ensinos de Jesus. Porque primeiro a gente aprende e depois a gente ensina. Não funciona assim? Eu mesmo aprendi assim, né, irmão? Eu estou com o quê? Vou fazer 18 anos servindo a Jesus. E eu aprendi assim. Me converti com 22. Estou aqui até hoje, remando. Pastor, às vezes quando pergunta, como é que está, irmão? Eu estou remando. Tem hora que o remo quer quebrar, mas estou remando. Então, irmão, o verdadeiro discípulo, ele tem que ter esse amor pelos ensinos, para depois ensinar aos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmão, para dar tempo a gente concluir. Olha o que diz, irmãos: em que não há dolo. Natanael era um homem sem hipocrisia, sem fingimento, um judeu temente a Deus, sem disfarce, fraude ou malícia. Jesus espera que os seus seguidores tenham essas características, que sigam com a verdade e não apenas com ímpeto de discípulo. Ser cristão não é modismo, status, credencial, ideologia. Ser um discípulo de Jesus é ser sincero e correto em relação aos seus ensinamentos e defender os valores que o mestre estabeleceu como, aleluia, como corretos, e viver de forma autêntica o evangelho de Cristo. Está entendendo o que é ser um verdadeiro cristão? É defender os valores, irmãos, do mestre, ser sincero, não andar, irmão, com fingimento. O que tem de cristão hoje, fingindo em ser cristão, é de avalanches. Bota logo a mão no peitinho assim, tu serve a Deus. Ah, Jesus está aqui. Aí a gente apertou só um pouquinho, já quer bater na gente, já diz palavrão, já fica brabo. O verdadeiro discípulo, ele não vive de fingimento. Aleluia! Oh glória! Ele está ali, irmãos, sempre com a verdade. Ele não está atrás de status, não. O que tem gente, o que tem de cristão atrás de status? Os irmãos conhecem algum? Está aqui, ó. Aí quando a câmera passa, aí vai lá, aí vai logo no corpo da igreja, no Instagram da igreja, e pegou logo eu assim. Ri, amando, eu sou pretecanto, e me diz que amando, eu sou pretecamando, eu sei. E Jesus olhando e dizendo, tudo fingimento, eu quero que me adore de verdade. Eu sou pretecanto. Quem adora de verdade, que não vive de fingimento, irmão, é lavando a louça e dando glória.
é varrendo a casa e dando glória, não vive de fingimento, aleluia, aleluia, é com câmera e sem câmera, está adorando, exaltando, ramando como a sobredeque a face micho. Com essa influência digital, irmão, o povo está doido, irmão. É todo mundo puxando o celular e grava live e faz. É tudo querendo ser conhecido. Retimi, amanto, sopra de canto. Reite, amanto, sopra de canto. Porque hoje a facilidade é grande, né? Antigamente, para a pessoa chegar numa televisão, era peleja. Tinha que ser bom de verdade. Hoje não, está dentro do mato, acha o celular, grava. Aqui é fogo, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí posta lá, povo, é do manto, é do manto. Pensa que não, está dando na mulher. Comprando e não pagando. Não é assim? Se eu tiver errado, me corrija. Mas é assim. Então o verdadeiro cristão, ele não vive de fingimento. Ele é autêntico, 24 horas e sincero. Não tem conversinha com ele não. Ou é ou não é. Sinceridade. E outra coisa, irmão, ele sempre está pronto para quê? Para defender o verdadeiro evangelho. Eita glória! Ninguém fica com conversinha ao redor dele não. Quando começa a falar mal de Jesus, ei menino, cala a boca aí, não é assim não. Jesus é grandão, tem cuidado. É, irmão. Ô glória! Deixa eu caminhar, irmão, para a gente concluir. Aleluia, oh glória. Então, irmão, nós vemos que o verdadeiro discípulo, ele não vive de fingimento, ele vive de forma honesta e sincera. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Olha o que diz o B, irmão, olha o que diz o B. Jesus conhece cada discípulo. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo de quê? De uma figueira. Antes que tu viesse a existir, Deus já te conhecia. Salmo 139 diz isso. O profeta Jeremias também fala sobre isso. Antes que tu viesse entregar a vida para Jesus, Jesus já te conhecia, porque Ele conheceu no ventre. Ele disse: vai ser minha serva, vai ser meu servo, só vai pular carnaval até aquele tempo. Eu vou pegar ele e vou transformar a vida dele e dela. Tu não combina mais não com carnaval não, tira isso de tua cabeça. Tu agora é discípulo de Jesus. Ele te chamou, ó, antes de que tu existisse. Ele disse: vem. Tu chegaste aqui alvoroçada hoje, dizendo: se eu pudesse, eu caía no som do trio. Vai cair som do trio não, minha filha. Tu vai cair é nas águas do Espírito nesta noite. Jesus conhece cada discípulo seu. Ninguém foge de Jesus. Jesus conhece você. Jesus conhece você. Eu entendo a tua peleja, eu entendo a tua luta, eu entendo que não é fácil, mas eu também compreendo que servimos a um Deus que tem muito mais para nos dar. Aleluia. Olha o que diz mais, irmãos. Foi Ele quem nos escolheu, vocacionou e investiu, e nos fez seus aprendiz. Em revelação a Bartolomeu, que é o Natanael, era a convicção do amado apóstolo Paulo, em Gálatas 1:15, e deve ser a compreensão de cada discípulo de Cristo. Ele nos achou onde estaria se ele não tivesse te encontrado? Onde é que tu estava se Jesus não tivesse te encontrado? Quem sabe tu não estava nem aqui. Eu acredito que se Jesus não tivesse me chamado, nem aqui eu estava, porque eu era só misericórdia. Os irmãos sabem, como eu já falei. Mas Jesus me encontrou e disse: vem meu filho, eu quero você
aqui na minha presença, e não foi diferente com você. Jesus te escolheu. Para de questionar Jesus. Jesus te escolheu, tu és dele. Ele te vocacionou, ele investiu em você, ele investiu em você. Ninguém queria investir em você, Jesus foi e investiu em você. Quando tu estava escanteado, jogado, escravo do inimigo, Jesus diz: vem para cá, eu vou investir em você. Ó tu aí, bonitinha, bonitinho, arrumadinho, todo organizadinho na presença de Deus. Enquanto isso tem tanta gente aí jogado, caído, numa calçada, cheio de vômito, o diabo judiando, maltratando, e você aqui dentro e se reclamando. Tu és um milagre de Deus. Tu és um milagre de Deus. Honre ser discípulo de Jesus. Faça de tudo, mas não deixe Jesus. Ele te ama. Ele só quer o melhor para a tua vida. Tudo é passageiro. A Bíblia diz aqui, irmão, que Jesus viu Bartolomeu, Natanael, debaixo da figueira. Ele te vê 24 horas. Jesus acompanha cada discípulo. Olha, é você andando e Jesus está acompanhando. Ele acompanhava Bartolomeu, Natanael. Ele acompanhava. Por onde Bartolomeu ia, Jesus ia com ele. Aonde tu entra, Jesus entra com você. Aonde tu passa, Jesus passa com você. Anda direitinho na presença de Deus e tu vai ver o que Deus vai fazer. Deixa eu encerrar, caminhar para o encerramento, irmãos. Olha o que diz, irmãos. Eu te vi, Natanael, embaixo da figueira. Que maravilha expressão. Essa frase pode ser transferida para qualquer um de nós. Eu te vi quando oravas, quando esperavas, quando choravas, quando buscava socorro. Eita, managa sóbria. Quando intercedia por sua família. Jesus estava vendo tudo quando tu dizia: liberta meu filho, liberta, liberta minha mãe, liberta, liberta. Jesus estava te acompanhando e continua te acompanhando até hoje. Ele te escolheu. Você vai sair daqui nesta noite com esse brado no seu ouvido e no seu coração: Jesus me escolheu. Mesmo tu sendo fraco, falho e limitado, Jesus disse: eu quero você. Não abra mão do chamado. Eu quero encerrar, irmão, são 9 horas, lhe dizendo algo que está descendo ao meu coração, nessa segunda lição. Jesus não lhe perde de vista. Falaste, disseste a Deus: será que eu ainda presto para alguma coisa? Presta sim. Nas mãos de Deus tudo se torna novo. Tu não vai morrer e nem vai parar. Jesus vai te dar uma injeção de ânimo. Jesus vai te dar uma injeção de ânimo. E tu vai ver que estar aqui é o melhor lugar do mundo. Tu estás tão angustiada, tão preocupada, mas Jesus fala com você nesta noite lhe dizendo: não te perdo de vista,
acompanhe os seus passos. E aonde você entrar, eu vou entrar com você. Não vai parar e não vai desistir. Deus vai te ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja. Saiba de uma coisa: Jesus se preocupa com você mais do que sua mãe e seu pai. Sabe o que tua mãe disse para tu quando tu vinha para o culto hoje? Tua mãe disse assim: porque tu não tira essa roupa horrível e veste um abadá e desce para o trio que é melhor. E tu chegaste aqui ferida, machucada, mas nesta noite o Espírito Santo lhe diz: eu estou com você, vou honrar você e vou mostrar que sou em sua vida. Pregarás para grandes pessoas, pessoas de nome. Eu vou te levantar e você vai pregar. Louvado seja o nome de Jesus. E a sua família vai entender que o chamado de Deus é maior do que o chamado dos homens. Amém? Deus abençoe.